O fenômeno El Niño está de volta, segundo as previsões dos satélites meteorológicos. Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Se você estiver chegando agora no canal Modernidade e Ciência, eu peço, eu sou o Paulo Bittencourt, se inscreva aqui no canal, coloque o sininho para receber outros vídeos aqui do canal. Eu vou tratar aqui com vocês a respeito do fenômeno El Niño, que volta, segundo 65% das estimativas dos satélites meteorológicos, indicam que já a partir da metade do ano de 2023, depois de pelo menos 3 anos muito intensos do fenômeno Laninha, que se caracteriza por um resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ali na altura do Equador, na costa, vamos dizer assim, do Peru, vindo, evidentemente, desde a Oceania, mas chegando na América Latina, ali em torno do Peru. Esse é um fenômeno muito importante, porque o Oceano Pacífico, só o Oceano Pacífico detém um terço da superfície do planeta. É um planeta feito de água. 72% da superfície do planeta é feito de água. Quando existem condições na estratosfera que se formam menos nuvens, então acaba havendo um aquecimento maior da superfície do oceano. Isso é medido, são ciclos solares. Então toda a perturbação ali na alta estratosfera gera condições para a criação de maior nuvens ou não. Se vocês observarem fotos tiradas, por exemplo, da Terra, você vê que ela está sempre muito coberta por nuvens. Mas essas nuvens elas vão se deslocando. Então existem certas épocas, gigantescas áreas nos oceanos ficam sem nuvens ou com uma camada muito pequena, o que faz que a intensidade solar, principalmente nessas latitudes ali mais próximas do Equador, onde a incidência, o número de watts por metro quadrado de energia ali naquela região é a mais alta, faça com que, por exemplo, as águas se aqueçam. Aqueçam quanto? Imagina uma quantidade gigantesca de água sendo aquecida a 2, 3 graus. Isso é uma reserva de energia que começa a passar para a atmosfera como uma bomba de calor. De fato, os oceanos são os grandes reguladores do clima no planeta. Dependendo de como essa energia está sendo bombardeada ali para os oceanos, eles afetam as correntezas, porque elas acabam tendo temperaturas maiores, menores, elas afetam tempestades, furacões. É interessante, então, que depois desses 3 anos muito intensos, o que aconteceu na América Latina com o fenômeno do Laninha? De uma maneira bastante simples, o Laninha propiciou grandes chuvas no norte e nordeste do país e em grande parte ali também do sudeste, mas não no centro-oeste e no sul do país. Então houve um certo bloqueio, porque as massas de ar que vinham da Antártida se sobrepunham a uma massa úmida que viria ali do Peru, depois da Amazônia e vindo aqui para as latitudes mais altas, né, no sul. Com o fenômeno do El Ninho, isso vai se modificar. Haverá menos chuva no norte e no nordeste e haverá muito mais abundância de chuva no centro-oeste e no sul do país. Isso é um processo que vai levar, nós vamos em 2023 passar por uma fase, digamos assim, uma certa neutralidade, onde os dois fenômenos mais ou menos vão se equilibrar, mas a tendência é que a partir entrando 2024 o El Ninho se sobreponha. Então a quantidade de chuvas que virá para o centro-oeste e sul nesse ano de 2023 deve ser menor, por exemplo, do que virá, por exemplo, em 2024. Vejam que toda a questão de temperatura fundamentalmente vem desses grandes fenômenos que não são controlados pela humanidade. E aí nós vemos coisas exatamente na data que eu gravo, que é a publicação
de mais uma síntese do AR6, que é um relatório produzido pelo IPCC, que é o painel de mudança climática da ONU, é um painel político, né? Tem ali alguns cientistas, mas que trabalham, né, basicamente para os temas da ONU. Então, vejam a manchete. A manchete de cara para tratar desse relatório é: a década atual é crucial para evitar o pior cenário das mudanças climáticas. Alerta, vírgula, né? Alerta o IPCC. É o recado mais forte, incisivo e claro dos cientistas climáticos do mundo. De fato, isso é dos cientistas climáticos, né? Mas eles não citam que existem outros milhares de cientistas que não concordam com isso. Porque à medida que vários dados têm sido compilados, os modelos matemáticos que são usados aqui pelo IPCC, por essa turma, eles começam a falhar. Tanto é que nós tivemos uma primavera no ano que passou, bastante tênue. Nós tivemos, inclusive, geadas e neve em Santa Catarina. O que hoje eu ouvi, por exemplo, dizer: não, isso são eventos extremos. É curioso que o evento extremo ele aconteça no sentido contrário do que você está dizendo que vai acontecer. Isso na física é muito estranho, é muito estranho. Você tem uma relação de causa e efeito, mas que a causa ele gera um efeito contrário, né? Existem realmente certas reações contrárias, mas que elas se mantêm. Então, certo tipo de reações químicas e tal podem produzir mais calor ou retirar o calor quando elas são produzidas. São as reações exotérmicas e endotérmicas, como nós aprendemos. Mas não acontece, por exemplo, de algo que está catalogado como exotérmica, de repente virar endotérmica e vice-versa. E aí parece que esses cientistas eles dizem: não, não, como esfriou muito, já comprova que é um efeito extremo. Não, mas todos os modelos matemáticos que estão prevendo aquele tal de 1,5 graus até o fim do século demonstram aquecimento contínuo ao longo do tempo. Então, se nós estamos nesse momento sofrendo nevascas muito intensas, como aconteceu nos Estados Unidos, fenômenos mesmo aqui no sul, do Cone Sul da América Latina, com temperaturas abaixo, eh, como você explica isso? O seu modelo não prevê que também o aquecimento global gera esfriamento em certas regiões. Isso é bastante curioso. Que existam picos de temperatura em certos locais, isso pode acontecer. Mas isso não caracteriza um fenômeno simplesmente climático, né? É interessante que toda vez que tem um estresse climático de para cima, então o efeito é do aquecimento global. E quando há um pico negativo, como aconteceu agora em novembro na Serra Gaúcha, Santa Catarina, não, aí é um efeito extremo e tal. É uma coisa bastante curiosa essa mistura, essa mística, né? Então, o relatório está disponível lá no site do IPCC, mais do mesmo, são 30 e tantas páginas. É aquele mesmo pessoal falando de coisas como assim: eh, nós temos que abandonar o combustível fóssil imediatamente. Imediatamente. O relatório mostra que a ação agora pode assegurar um futuro sustentável a todos. Diz a nota à imprensa do IPCC. São só clichês. São só clichês. Não há tempo a perder com falsas soluções. Continua, né, o relatório dizendo que as tecnologias de captura e sequestro de carbono, que vêm sendo estudadas há décadas, são caras e ainda não são acessíveis. Então, eles mesmos já estão admitindo que essas ideias de se ficar sequestrando o CO2 da atmosfera e transformando em cubos e tal, não funciona, né? O que eles querem, olha aqui, vejam isso aqui. Os modelos econômicos atuais que perpetuam o business as usual, é dito aqui por um dos que produziram o relatório, eles estão sempre dizendo que eh, há, uma, há um choque entre o que os cientistas recomendam e aquilo que está acontecendo. Então, vamos para alguns fatos que deixam os cientistas um tanto irritados, né? A China, por exemplo, desde 2022, ela anunciou, em função da necessidade energética que a China tem, e ela teve alguns apagões ali em 2021,
em regiões importantes, ela decidiu ter um plano de aumento do uso do carvão para a produção de energia. Então, segundo um relatório agora recente, e a China não esconde isso, só no ano de 2022 ela aumentou em 50 gigawatts a capacidade de novas usinas de carvão. Ela aumentou em 50 gigawatts a capacidade de. Para vocês terem uma ideia, uma Itaipu tem em torno ali de 14 gigawatts na potência nominal. A China ampliou em 50 gigawatts a potência, com termoelétricas a carvão. Isso é uma energia barata, constante, estável para a China. Então, enquanto a Europa e outros lugares vão ficar filosofando, estão numa maior crise com relação à obtenção de energia, a China está indo no caminho da energia barata, segura, e não está realmente preocupada com o tal do relatório do IPCC. E indo aqui para o final, a Aramco, a saudita Aramco, que é uma das maiores empresas de processamento de petróleo, exploração, processamento de petróleo, detém ali 10%. Sozinha, essa empresa detém 10% da produção de petróleo no mundo. Ela também está ampliando a sua capacidade de exploração, construindo inclusive uma gigantesca, mais uma nova refinaria para a produção de fertilizantes e processo de processamento de petróleo. E ela pretende ampliar a produção dela, enquanto o Ocidente está dizendo simplesmente que não, que nós temos problemas, que essa coisa. Então, nós veremos o seguinte: o mundo, se vocês pegarem no globo, os países mais carentes de energia não vão dar nem bola para essa questão do IPCC. Só aqueles países desenvolvidos ali, a Europa, Estados Unidos e tal, eles vão pagar por um custo de energia muito grande, muitos dos produtos que eles vão produzir vão ficar fora de mercado, talvez eles consigam só negociar entre eles. Mas 60% da população mundial quer energia barata para produzir bens, né, serviços, levar a eletrificação, e não vão estar preocupados com uma ideia que só está na cabeça desse grupo de cientistas, que está apadrinhado ali pela ONU, simplesmente porque a temperatura pode subir alguma coisa, dentro de algo que você tem que questionar se os fenômenos no mundo são efetivamente produzidos pelo ser humano ou se são fenômenos realmente naturais, incluindo aí terremotos, emissões vulcânicas, o aquecimento ou não dos oceanos, a produção de metano a partir que está no solo e dos oceanos. Então, por isso que essa turma diz que essa década, não, até 2025 a gente tem que tomar uma decisão, que ainda há tempo, senão não haverá mais. Por quê? Porque à medida que novos modelos vão computando os dados que são colhidos com satélites cada vez mais precisos, vai chegando a uma acurácia que se diz melhor, esses modelos do IPCC estão caindo por terra. Então sempre desconfie quando o cientista falava assim, você trabalha para quem e você simplesmente está no grupinho ali do IPCC. Procurem, comecem a procurar sempre outras fontes de informação, porque é assim que a ciência ela é formada, é sempre pelo contraste. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse momento. Se inscreva aqui no canal. Não deixe de colocar o sininho para receber os novos vídeos do Modernidade e Ciência.